Queridos irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia que eu admiro muito esse texto. Eu admiro porque tudo que nós vamos ver aqui é baseado em um amor, em uma vontade tremenda de ajudar alguém. Então, vamos aprender nessa noite um pouquinho desse texto aqui, de como a gente deve fazer para que a obra de Deus ela cresça. Marcos, capítulo de número 2. Diz o texto: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa, ou seja, logo foi notificado que ele estava em casa, em Cafarnaum. E muitos foram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta cabiam ou tinham lugar, e ele anunciava a palavra. Aleluia. Amém? Vamos tomar assim. Glória a Deus. É fato de que aonde Jesus estava tinha grande alvoroço. Verdade. Aonde Jesus passava tinha grande concentração de pessoas, porque muitos procuravam ver Jesus pelo fato das suas necessidades, físicas. Muitos queriam cura, muitos queriam posição, outros queriam bens materiais, e eles acreditavam que Jesus poderia dar isso a eles. Essa cidade de Cafarnaum, ela não existe mais, porque Jesus disse, que aquela cidade, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, as 3 cidades que não receberam Jesus. Então essas cidades, não é que elas não existem, existem só as ruínas. As pessoas visitam hoje em Cafarnaum as ruínas, o que sobrou de uma cidade, Então hoje só tem ruínas lá, não existe mais a cidade em si própria falando, só mesmo os montouros, mas ela já foi uma cidade povoada por muitas pessoas, e neste lugar Jesus operou um milagre extraordinário. Aleluia. O que nós vamos ver nessa história, irmãos, é bastante comovente, porque se não tivesse tido esse amor e essa vontade de que alguém fosse curado, esse milagre jamais teria sido realizado. E vamos entender por quê. A Bíblia narra a história de um homem paralítico nessa cidade de Cafarnaum. É óbvio que existia vários, mas esse aqui em específico chamou a atenção de muitas pessoas, e por que não dizer do mundo inteiro, e até hoje ainda é comentado esta situação. Porque esse paralítico, está dizendo que ele era paralítico no estado de ser tetraplégico. Ele não se movia, não tinha condição de se mover. Ele dependia que as pessoas pegassem ele e levassem de um lado para o outro. Eu quero recobrar a memória dos irmãos que nessa época não existia cadeira de rodas. Não existia cadeira de rodas, somente aquela maca que eles chamam de cama, não é isso? E esse paralítico, ele não tinha condições de locomoção. Ele dependia, tal como aquele paralítico de Betesda, que precisava que alguém levasse ele lá quando o anjo agitava as águas, e por muitos anos ele tentou chegar e nunca conseguiu atingir o alvo.
esse paralítico aqui é mais ou menos semelhante, porque ele precisava que alguém carregasse ele. E nesse dia que Jesus entrou em Cafarnaum, era a oportunidade da vida dele. Porém, para que ele chegasse até Jesus, ele precisava que alguém se compadecesse dele. É aí que entra uma cena interessante, evangelista Ismael. Porque se eu e você vivemos nesse mundo e nós não temos amigos, e nós não compadecemos das pessoas, e nós não prontificamos em ajudá-las, nunca, jamais nós seremos ajudados. Se você nega ajudar alguém, se você nega favores às pessoas, lembra-se da lei da semeadura. Lembra que da mesma forma que você medir, também medirão a vós. E esse homem aqui, com certeza, ele tinha amigos. Porque o que a Bíblia vai narrar a seguinte é algo comovente, estupendamente comovente. Diz a Bíblia, a partir do versículo de número 3, da seguinte forma: alguns foram ter com ele, com quem? Com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Se quer lindo demais. Caro internauta, eu quero que você entenda a grande importância dessa narrativa para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Foram 4 homens. Por que 4? Porque um sozinho não conseguiria fazer nada por aquele paralítico, nem tão pouco 2, e nem tão pouco 3. Era necessário 4 para carregar aquela cama. E aqueles homens olharam para aquele paralítico, e entendam os irmãos que aquele paralítico, ele não estava perto, ele estava um pouco longe, ele estava na sua casa. E quando Jesus entrou na cidade, esses amigos lembraram daquele paralítico e colocaram no seu coração: olha, hoje nós temos a oportunidade de levar o nosso amigo que está naquela cama para esse Jesus restaurar a sua saúde e fazer com que ele ande. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez até aqui você só entendeu assim: olha, é um paralítico e 4 pessoas querendo ajudar. Não é só isso que você entendeu? Mas não é só isso. A história, ela não se baseia só nisso. Ela se baseia em um paralítico, em um homem totalmente inerte, totalmente imóvel, mas que tinha dentro de si uma fé inabalável. Aleluia. Que acreditava que Jesus era o homem que poderia restaurar a sua saúde. Glória a Deus. Só que isso não era suficiente. Pastor, por que o senhor fala isso? Que esse homem tinha fé. Vocês vão entender mais para frente. Quero guardar esse segredinho. Por que eu falo que esse homem tinha fé? Mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando que ele tinha uma fé inabalável. E a gente... Esse microfone está ruim. Glória a Deus. Está meio aqui abafado o som. E aí, irmãos, o engraçado é que esses 4 amigos, agora melhorou, obrigado, sonoplasta. Esses 4 amigos, eles primeiramente lembraram. Tem momentos na sua vida, irmãos, em meio às dificuldades, que em vez de você ficar perdido, você tem que lembrar que existe alguém que te ama muito e que um dia lá na vida, não sei se os seus 17, 18, 20, 30, 40 anos,
lembrou de você e resolveu separar você, te chamando você para essa gloriosa luz. Lembra de Mefibosete, que tinha por direito herança, mas foi jogado numa cidade que ninguém lembrava dele. E um dia Deus fez Davi lembrar, pegar o livro e ler e ver a história de alguém e de um trato, de um combinado que ele tinha com o seu maior amigo. Aleluia, Jesus. E através disso, dessa amizade que Davi tinha com o pai de Mefibosete, fez com que Mefibosete fosse lembrado. Aleluia. Aqui, esses amigos, eles lembraram do paralítico. Glória a Deus. E como é bom você ser lembrado disso. Você já não teve durante a sua vida momentos que você está lá choroso, porque os arroxos da vida são tão grandes que não tem estrutura humana que aguente 100% sem que ele, em certos momentos, fraqueje, que ele venha chorar, que ele venha sentir abalado. Mas em algum momento desta vida que você está lá sentindo um fracasso, de repente o telefone toca e alguém fala assim: oh, eu lembrei de você. Aleluia. Estava aqui em casa, do nada eu lembrei de você. Você está bem? Quantas vezes isso me aconteceu? Ou que a pessoa manda uma mensagem dizendo assim: olha, hoje me lembrei de você, estou mandando essa mensagem para alegrar o seu dia. Nem sabe o que você está passando. Manda um texto que levanta a tua autoestima. Porque Deus, ele tem um compromisso de honrar a tua fé. É que muitas vezes nós pedimos, mas nós queremos que as coisas aconteçam de forma diferente. Mas Deus sempre usa alguém. Sabe aquele louvor que mexe no profundo da alma e do nada alguém passa com o celular ligado tocando aquela música e toca o teu coração, ou do nada o teu celular toca sozinho. Já viu isso? Do nada o teu celular começa a tocar uma canção. Você falou: que é isso? Porque Deus te ama de uma certa forma que Ele nunca vai deixar você cair no esquecimento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. E esse dia que Jesus entrou em Cafarnaum para nunca mais entrar, Ele fez o último milagre da sua vida nessa cidade de Cafarnaum. E aqueles amigos, um falou para o outro: olha, eu gostaria muito de levar aquele nosso amigo até Jesus, porque a gente sabe que ele está na cidade. Todo mundo sabia que onde Jesus estava tinha cura, tinha comida em abundância, Glória a Deus. tinha paz de espírito, porque tinha muita gente atribulada de espírito. Onde Jesus estava, irmãos, os demônios saíam, havia paz de espírito, Aleluia. havia alegria, tristezas iam embora, porque aonde Jesus estava, a morte fugia de Jesus. Aleluia, glória. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. E um amigo falou assim: eu topo, mas só nós dois não dá, vamos lá procurar mais dois. Aí foi falando para o outro falou assim: claro que eu topo. Glória a Jesus. Falou para o outro, disse: mas pode contar comigo, vamos lá. Aleluia, Deus. Imagina você carregar, irmão, uma pessoa que pesa, porque não tinha carro naquela época. Eu quero que os irmãos entendam a grande dificuldade. Eles carregaram aquele paralítico, sei lá, por talvez 1 quilômetro, 2. Só que eles esqueceram um detalhe: que aonde Jesus estava uma grande multidão. Aleluia. Glória a Deus. Num raio mais ou menos de 300 metros, talvez quem sabe até mais, era impossível chegar perto de Jesus. Mas
O interessante, irmãos, é que aqueles amigos, eles estavam determinados. Deus, quando olha para você, Ele determinou salvar a tua alma a qualquer custo. Aleluia, glória a Deus. Seja você caminhando, seja você rastejando, mas Ele está determinado em salvar a sua alma. Você entendendo o propósito dEle ou não, Ele está determinado a fazer algo novo na sua vida. Aleluia! Ele está determinado a mudar a sua história. Para isso, Ele faz com que pessoas se levantem a teu favor para te ajudar. É, meu Deus. Nunca na sua vida alguém chegou assim e falou assim: fulano, eu queria te dar o meu cartão de crédito para você usar. Nunca, já aconteceu comigo. Ou chegar assim e falar assim: olha, eu vou te sentir de Deus te dar um dinheiro, não leve a mal não, então te dar aquele dinheiro, ou te dar um objeto, te dar alguma coisa. Sabe o que é isso? Não é Deus que incomoda, que fala com aquela pessoa, porque Deus, Ele quer te dar um presente, porque Deus tem o compromisso de cuidar de você. Deus tem o compromisso de ver você bem. E aqueles homens olharam e falaram: e agora, como é que a gente faz? A primeira coisa foi assim: vamos pedir licença e vamos tentar aproximar o máximo que nós pudermos. Alguns tinham fé de só chegar perto, outros tinham fé de tocar, outros tinham fé de uma fala, mas a fé deles superou qualquer uma dessas fés. Eles olharam, chegaram ao redor da casa, mas agora para entrar lá dentro não tinha como. A multidão empurrava. Sabe aquelas pessoas tipo o Brasil? Para você ter uma ideia, no Japão, por exemplo, o ônibus encosta no ponto de ônibus, todo mundo espera um por vez subir, e se não cabe, eles ordenam que o ônibus vai. E assim, aqui, irmãos, tenta entrar num busão que já vem lotado para você ver só. Sai até facada. A pessoa xinga sua mãe, seu pai, entendeu? Aquele é o que não deixa. Eu e Josiane, nós passamos por esse processo no ano de ano. A gente resolveu pegar um busão ali na Gonzaga, mas empurraram, entendeu? Amassaram. Foi terrível, brigaram, quase saiu pancadaria. O motorista sofreu muito, levantou e queria falar, ele mandou ele calar a boca: toca, você vai se dirigir, vai querer dar sermão aqui? Entendeu? O motorista queria explicar porque ele estava sem visão. Ele dependia de parar nos pontos que as pessoas avisavam: pode tocar, porque ele estava sem visão, mas as pessoas que nem sabem. E as pessoas naquele dia, elas não queriam saber. Tinha muita gente ali morrendo de fome, querendo comer. Não vi da hora do sermão acabar para a gente falar assim: olha, a mulher me alimenta um pouco. Mas tinha muita gente ali com problemas, querendo que Jesus resolvesse o seu problema, outros querendo a cura. Mas os amigos, eles estavam determinados, eles diziam assim: olha, a gente tem que arrumar um jeito. Imagina o diálogo que eles tiveram. Até que um teve a ideia e falou assim: ó, a gente não vai conseguir levar ele. Se é outros amigos, sabe o que ia falar? Pessoas que têm pouca fé, pessoas que não gostam de lutar, pessoas que quando vê o problema chegando, já desanima logo, fala assim: não, sabe uma coisa, eu vou voltar a fazer o que eu era, eu vou fazer isso, e abandona o barco. Aliás, o problema não era deles, o problema era do paralítico. É o que nós fazemos hoje, a gente nem sabe: olha, eu cuido da minha casa e o fulano cuida do dele. Eu tentei ajudar, mas até aqui agora já não dá mais. Porque nós não queremos saber do problema do outro. Aqueles 4 amigos, eles poderiam chegar e falar assim: ó, amigão, é o seguinte, a gente fez o que a gente pôde, mas você está vendo, não é falta de vontade, não é isso? Agora não dá, então infelizmente a gente vai ficar aqui. Mas não. Ele falou para o Senhor: deixa eu te falar uma coisa, se a gente arrumasse uma escada e subisse em cima do telhado, a
gente pede uma ajudinha aí, a gente sobe com ele, a gente coloca ele na frente de Jesus. Eita Deus. Sabe aquela pessoa que é incrédula? Fala assim, eu estou vendo você fazer isso aí, mas não vai dar certo não. Você vai arrumar sua... Não faz isso, não vai dar certo. Você vai comprar isso, eu acho que não vai dar certo. Tem pessoas que desanimam a gente por tudo que você fala. Por tudo que você fala que vai fazer, a pessoa chega e joga. Se aqueles 4 amigos, se um deles falar assim, não dá não, é muito pesado, a gente não vai conseguir. Mas aí o outro teve uma brilhante ideia. Falou assim, é o seguinte, a gente consegue. Mas só que a gente não pode chegar lá em cima e descobrir o telhado em qualquer lugar. E o outro falou assim, o que você sugere? Normalmente Jesus está sempre no meio. Aleluia. No meio do problema, a gente quer desistir. No meio do problema, a gente chora. Aleluia. No meio do problema, a gente acha que está sozinho. No meio do problema, a gente acha que não vai aguentar. No meio do problema, a gente sente que está desamparado. Mas no meio do problema, Jesus também está ali, com as mãos estendidas, vai ter sempre uma válvula de escape para mim e para você. Lembramos que neste ano nós vamos enfrentar um mar de adversidades, mas no meio do mar, Jesus vai estar lá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. E ele falou assim, o que você sugere que nós façamos então? A gente vai abrir o telhado no meio. E a gente arrumou a corda, amarra. E a gente, irmão, não é fácil descer uma pessoa. Imagine que no telhado não é um buraco grande. Porque você abre o telhado, tem aquelas ripas, não é isso? Né? Para segurar as telhas. Imagina o que eles tiveram que fazer, a dificuldade. E aí, abriram no meio, e você não falei para você, olha Jesus ali. E Jesus contemplando todo o cenário para o lado de fora, irmão. Jesus já estava sabendo de tudo que estava acontecendo ali. E só deixou acontecer. Aleluia. Meu Deus. E eles conseguem abrir aquele buraco no telhado. E falou, gente, agora é só nós descer. E eles começaram a descer aquela maca. E Jesus olhou e viu descendo, esperou. Eles apoiaram a maca no chão. No começo da mensagem, eu disse para vocês que aquele homem tinha paralítico, uma fé inabalável, não foi? Vamos entender por quê? Versículo de número 4 diz o seguinte: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correto aonde Jesus estava e baixaram o leito em que jazia o paralítico. E aqui está o segredo. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Aleluia, Jesus. 5 pessoas com uma fé de igual tamanho. Aleluia. E Jesus olhou para aquele paralítico. A primeira coisa, o primeiro presente foi qual, irmãos? Aleluia. Qual foi o primeiro presente que esse homem recebeu? Os pecados, foram perdoados os pecados. Isso quer dizer que aquele paralítico não era inocente. Se tem perdão de pecado, porque não existe inocência. Inocência existe numa criança, como a Rebeca. Mas aquele homem, ele era um homem pecador, que já tinha a sua vida manchada. Mas a fé dele era tão genuína, que ele alcançou o primeiro presente de Jesus, quando o Senhor diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Será que esse homem ficou feliz só com o perdão dos pecados?
Mas quando Jesus disse perdoados são os seus pecados, houve um grande alvoroço. Muitos que ali estavam só para poder criticar o que Jesus fazia, e imediatamente eles: esse homem perdoando o pecado. Versículo 6. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali murmuravam em seu coração, porque falara deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles arrazoaram seu coração: o que é esse homem que perdoa o pecado? Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. E Jesus conheceu que eles estavam com essa indignação em seu coração, então ele precisava fazer a obra completa na vida desse moço. Então Jesus, no versículo 9, disse: para vocês, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta e toma a tua cama e anda? Aí complicou, irmãos. Aí ficou difícil. E eles não tiveram resposta, né? Eles falaram assim: mas acho que o mais difícil é dizer: levanta e toma a tua cama, né? Não é isso? E o versículo 10 vai dizer assim, porque eles não tiveram, eles não souberam o que falar. Mas o versículo 10, ele diz uma coisa que tapa a boca definitivamente daqueles escribas. E ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, eu quero dizer a este paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que instantaneamente aquele homem levantou da sua cama, e eles ficaram olhando e vindo aquilo acontecer, porque eles viram aquele homem ser descido por aquela maca paralítico, totalmente inerte. E agora veja aquele homem com a cama sobre as suas costas. Aleluia, Jesus. Diz o verso 12: então ele se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito e retirou-se da vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais a gente viu uma coisa dessa natureza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O paralítico estava totalmente desamparado e não podia fazer nada sozinho. Era completamente dependente e foi carregado por 4 amigos. Aleluia, Jesus. Estava interiormente e exteriormente na miséria. Meu Deus. É, Jesus. Os amigos do paralítico eram cheios de amor fraternal. Aleluia. Tiveram uma grande fé. E o paralítico não estava sozinho, mas estava acompanhado de 4 amigos que não desistiram. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Era um amor criativo e insaciável. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ao primeiro olhar de Esse é Jesus, o nosso no primeiro olhar, o que Jesus viu? glória do Fé. Espírito Santo. O primeiro olhar de Jesus, Aleluia. versículo 5. Bota aí de novo, Gabriel. É, Jesus. Versículo 5 do mesmo capítulo. Glória a Deus. Bota o versículo 5 do mesmo capítulo 2 de Marcos. Olha lá. A primeira coisa que Jesus viu neles foi o quê? Mas além da fé, irmãos, existiu um esforço. Existiu vontade. Existiu desejo. Por que Jesus não falou assim: olha, eu estou vendo o esforço de vocês e por isso eu vou? Não. Ele viu a fé, porque a fé ela gera força. A fé ela gera poder. A fé ela gera ânimo. A fé ela gera vontade. A fé ela gera desejo, querência. Glória a Deus. Então Jesus
construiu. Glória a Deus. Depois olhou o enfermo e a fala amorosa de Jesus foi: filho, a tua fé faz com que eu venha aqui perdoar os teus pecados. Glória a Deus. E por último, a palavra poderosa de Jesus: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes nós queremos desanimar, porque as lutas estão difíceis, porque os problemas estão apertando. Às vezes nós queremos desistir de caminhar, porque nós entendemos que passou muito tempo, porque está doendo muito. Nós somos covardes. Nós somos covardes. O homem já nasceu com essa natureza. Lembra de Gideão? O Senhor falou: manda os covardes voltar. Tinha tanta gente, mas eram covardes. Deus chamou Abraão e falou assim: olha, Abraão, ser homem, anda na minha presença, ser perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, queridos.